A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando abraços a todos os nossos queridos irmãos ouvintes do YouTube e sempre deixam suas mensagens incentivadoras. Ficamos felizes em saber que o programa, apesar de sua simplicidade, tem mudado a vida de muitos companheiros, muitos ouvintes. Isso nos conforta realmente, tendo a certeza que estamos no caminho correto. Que Deus continue vos abençoando. Continue também deixando seus comentários. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, a você que ouve nosso programa também pelo YouTube, muito obrigado pelos comentários. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. É isso, Adilson, que Jesus nos abençoe. E hoje falando sobre mensagem para simplificá-la. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp é 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se procuras materializar o espírito, espiritualiza a matéria. Se desejas aumentar o uso da alma, diminua o uso da carne. Se buscas receber, aprende também a dar de ti mesmo. Se pretendes encontrar a luz, foge à sombra. Se buscas verdadeiramente o bem, evita o mal. Se aspiras à integração com a verdade, abstém-se da fantasia. Se julgas o privilégio desagradável nos outros, não reclames prerrogativas ao teu círculo pessoal. Se esperas realização nobre, não ouvides o trabalho incessante, a persistência no bem, o estudo edificante, a sementeira benéfica e o serviço desinteressado aos semelhantes. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, mensagem para simplificá-la. A nossa localização no seio das narrativas evangélicas, escoimadas de interesses pessoais e dosada de vontade de aprender, supera o sentido puramente histórico da mensagem do Cristo e nos conduz ao esforço concreto no plano da renovação espiritual, porque nos facilita o raciocínio e entendimento na assimilação da insuperável mensagem cristã, agora compreendida e sentida à luz da doutrina espírita. Então vejam só, quanto mais você estuda, pesquisa, você começa a deixar o Cristo histórico para o Cristo amor verdadeiro, não é? Você começa a realmente compreender
a sua missão enquanto encarnado aqui na Terra e principalmente o Evangelho à luz da doutrina espírita, que é todo racional, né? Tudo razão. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, lembrando a todos geograficamente que Jerusalém está num alto e Jericó é a cidade mais baixa do planeta, 244 metros abaixo do nível do mar, né? Cercada por montanhas, por isso que não é coberta pelo mar, é uma cidade muito quente. Mas está a apenas 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. É um caminho íngreme, é uma descida dificílima. Ali que Jesus narra a parábola do bom samaritano, né? Que descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi espancado à beira do caminho. Então nós estamos referindo à cidade de Jericó. Herodes o Grande, cruel, sanguinário, aquele que mandou ceifar as vidas dos primogênitos, na época do inverno, ele descia também para Jericó, porque tinha uma casa que ele ganhara de Cleópatra, a rainha do Egito, toda adornada no seu estilo. Passava o período de inverno em Jericó por ser muito quente e Jerusalém muito frio. São dados históricos que nós estamos aqui apenas passando para os nossos queridos irmãos ouvintes. E nesse caminho de Jericó estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo e disse-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Registrado pelo evangelista Lucas no capítulo 18, nos versículos de 35 a 37. Neste exemplo, identificamos vários registros suscetíveis de espelhar a nossa posição atual. Então vamos raciocinar agora com essa passagem registrada por Lucas, com o momento em que vivemos. Então aproximou-se ele, Jesus, de Jericó. Indica que qualquer pessoa disposta a realizar o processo autoeducativo terá de manter inspirada no Cristo incessante atividade renovadora no íntimo do ser, para que as suas ações beneficiem os demais. Então a gente sempre fala que a nossa inspiração é Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo. É óbvio que não possuímos a capacidade revelada pelo Cristo na sua constante movimentação construtiva. Muitas vezes expressa em formas verbais, tais como chegando, partindo, continuando, parando para entender, curando, levantando-se. Entretanto, é necessário reconhecer que essas atitudes indicam ação construtiva ou ativa do bem. Tais ações não apresentam um simples movimento, deslocamento de um lugar para o outro, em termos físicos. As pessoas têm o hábito de interpretar os evangelhos do Cristo apenas de uma maneira literal. E nós temos que utilizar de uma psicologia transpessoal profunda para tirarmos dali o espírito que vivifica e sair da letra que mata. Representa, assim, o rompimento das algemas da inércia, da acomodação e do desinteresse, aos quais nos mantém cativos de sofrimento. Os interesses pessoais, normalmente, ele escraviza o homem, enquanto que você, buscando o aperfeiçoamento através do amor, você se liberta. Então, voltando à narrativa evangélica, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Se Jesus é a mais viva expressão da realidade e atividade no bem, que ainda não temos capacidade de imitar, nos é mais lógico, natural e cabível tomar a posição do cego que vivia de esmola, da caridade, dos transeuntes, revelando assim as nossas dificuldades de visão no campo da alma. Muitas vezes nós somos também comparados ao cego à beira do caminho, porque dos pedintes constantes, Senhor, me ajuda aqui a colar, mas não fazemos nada para mudar essa maneira. Então a posição do cego é uma circunstância que ocorre à maioria das criaturas interagindo com as ideias expressas. Aprendemos a movimentar as mínimas reservas de boa vontade e de decisão para colocá-las a serviço de nossa cura. O cego, reconhecendo o próprio estado de necessidade, se aventurou a perguntar o que estava acontecendo. Esta simples indagação revela uma disposição de sair do estado de imobilidade em que se encontrava, reunindo o que possuía de melhor, pedindo a Jesus que lhe
concedesse a condições de ver. Ou seja, ele faz uma movimentação, ele vai em busca de sua cura. Então ele sai do estado de inércia, é que muitas vezes precisamos fazer. Sair do conforto do nosso lar para ir de encontro, por exemplo, aos sofredores, visitar um asilo, um hospital, né? Um cárcere, enfim, nós temos tantas atividades boas para fazer para o próximo. Isto é, ir ao encontro do Cristo. E ouvindo passar a multidão, se a posição do cego não é ideal, ainda que demonstre consciência do que carece, não é muito tranquila também a nossa colocação perante a multidão. Quantas vezes, até mesmo como espíritas, já cônscios de nossas necessidades, ainda integramos impensadamente a massa, sempre indecisa e sem posição definida, a mesma que repreendia o cego para que não importunasse a Jesus. Sim, muitas vezes tomamos atitudes grosseiras, né? Exatamente porque não compreendemos a fundo a necessidade do outro. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Indica que, em meio à nossa indiferença, conseguimos identificar emoções, fatos e circunstâncias que nos encaminham para o bem e que podem ser aproveitadas como lições valiosas. Este é o papel ocupado por pessoas que aparentemente surgem por acaso na nossa vida, mas que nos impulsiona para a frente, realizando às vezes cooperação mínima, porém eficiente. Em geral, são pessoas anônimas que nos indicam ser o momento propício para a nossa melhoria ou cura, porque Jesus está passando. Lembrando a todos que Deus instrui o homem através do próprio homem. Então, muitas vezes, nós somos chamados, de certa forma, a atenção para buscarmos melhorias íntimas, buscando sempre no próximo, que é um caminho mais curto para chegarmos a Deus. O estudo e a interpretação do Evangelho podem ser conduzidos por meio de um esquema simples e eficiente que considere aspectos relevantes da mensagem evangélica. Necessário também considerar que todos os fatos ou ensinamentos, embora se revistam de características históricas inerentes ao tempo em que ocorreram, se refletem nos dias atuais, uma vez que os ensinamentos do Cristo são atemporais. Na apreciação de uma passagem do Novo Testamento, podemos perceber conceitos de ordem geral e, seguindo para uma verificação mais particularizada, encontramos orientações substanciadas em um versículo, numa determinada expressão ou até mesmo numa só palavra. É importante, assim, aprender a identificar características de que as expressões e as palavras se revestem, extraindo-as da forma literal com que se apresentam. Lugar, cargos e funções, circunstâncias, gestos, atitudes, pessoas, verbos, tempo e pessoa são itens que possuem uma mensagem intrínseca e que não podem passar despercebidos ao estudioso do Evangelho. O conhecimento dos fatos históricos e das posições geográficas nos auxilia na interpretação do Evangelho, favorecendo o entendimento da sua essência espiritual. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, temos estas informações. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 34. A análise desta parábola exalta com razão a figura do samaritano, religioso considerado herege pelo fato de ser da Samaria e de seguir apenas os preceitos do Pentateuco mosaico.
O texto destaca também que um homem fora assaltado e que outros religiosos, ao vê-lo caído na estrada, ferido e quase morto, não se dispuseram a auxiliar. Examinando as expressões que identificam pontos geográficos, Jerusalém e Jericó, muito podemos aprender. Jesus representa o centro das cogitações religiosas, local onde se erguia o Templo de Salomão. Assume igualmente o sentido da referência espiritual, simbolizando o ponto central do monoteísmo. A parábola revela, assim, que a nossa iniciação espiritual tem início na compreensão de Deus único, Pai e Criador Supremo. Numa concepção mais ampla, Jerusalém representa marco de aquisições espirituais, obtida ao longo da nossa jornada evolutiva. A Jerusalém política, geograficamente assentada no Oriente Médio, miscigenada de tradições religiosas dogmáticas e que valorizam os cultos externos, não tem significado para quem deseja progredir espiritualmente. Jericó, próxima de Jerusalém, era uma cidade antiga, cercada por muralhas praticamente intransponíveis. Era conhecida, sobretudo, como célebre via de intensa movimentação comercial. Simboliza, no contexto, o campo dos interesses materiais e transitórios. Retrata o plano de sensações imediatistas que devemos abandonar. Jericó, podemos deduzir, revela o estado de queda moral do ser humano, que vive à cata de aventuras em planos vibratórios inferiores e que se submete aos ataques das trevas por conta e risco próprios. Na parábola, o mestre evidencia tanto a disposição de servir do samaritano, quanto o perigo a que estamos expostos em razão da nossa invigilância, quando descemos dos planos de relativo entendimento que já conquistamos para o campo de ações menos edificantes, as quais nos sujeitam ao assédio de forças inferiores. Na elucidação da mensagem de Jesus, reveste-se de importância o conhecimento a respeito de cargos, funções e outras ocupações exercidas pelos personagens citados nos textos evangélicos. O seguinte exemplo é ilustrativo. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Mateus capítulo 8, versículo 8. As deduções espirituais deste texto se dilatam quando percebemos que um centurião, oficial romano, e por isso mesmo não sintonizado com os conhecimentos e condições inerentes ao povo judeu, pede um favor em benefício de outrem, não para um familiar ou amigo, mas para um criado. Além disso, as deduções que fez, com base em suas atividades normais, não se aprendendo às normas, convicções e tradições judaicas, nos mostram como é simples e natural o entendimento das coisas de Deus, quando vibra em nosso ser a vontade de ver, escutar, sentir e servir com simplicidade, humildade e amor, como o centurião testemunhou. A observação cuidadosa das funções e dos cargos mencionados pelos evangelistas, tais como publicanos, príncipe dos sacerdotes, procurador, pescador e outros, proporciona, como vimos, maior amplitude à compreensão da mensagem. A apreciação das duas passagens evangélicas que se seguem mostra a força do aprendizado oferecido pelas circunstâncias da vida. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os a seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Mateus capítulo 15, versículos 32 a 37.
Na apreciação desta passagem relacionada à multiplicação dos pães, notamos que o fator circunstância sobressai na narrativa de Mateus. Pelo fato de haver fome, Jesus pôde gravar preciosos ensinamentos para os discípulos e para todos nós. Assim, enquanto o Senhor identificava necessidades, multidão com fome, procurando recursos para solucioná-las e aplicando medidas concretas, os discípulos apenas enxergavam barreiras e problemas, interrogando: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Lucas capítulo 5, versículos de 3 a 6. A leitura desse fato põe em evidência, sem muito esforço, temas gerais que estão embutidos no ensinamento de Jesus, tais como fé, obediência, trabalho, conhecimento. No sentido específico ou particular, encontramos subsídios para valiosos aprendizados. Vejamos. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Esclarecidos pela orientação da doutrina espírita, percebemos que o trabalho de toda a noite reflete o esforço evolutivo desenvolvido ao longo das reencarnações. Indica que, sem o entendimento evangélico, as nossas aquisições espirituais são infrutíferas, mas, tendo fé na palavra de Jesus, sempre encontramos os elementos necessários para iniciar a nossa ascensão espiritual. O trabalho a que se refere Simão não havia oferecido os frutos que se esperavam, porque fora realizado à noite, isto é, em meio às trevas da ignorância e da incompreensão, muitas delas ainda vinculadas ao nosso espírito. A noite caracteriza-se por ausência de luz. É um símbolo da escuridão que ainda prepondera no nosso espírito, indicativo dos diferentes tipos de imperfeições que albergamos. Esta situação, entretanto, pode ser alterada se decidirmos agir sob o peso da palavra de Jesus. A nossa transformação moral e intelectual demonstra que não é suficiente estarmos sintonizados com a luz. É imperioso reconhecer a nossa pequenez e adotar atitudes renovadoras resolutas, seguindo o exemplo do apóstolo Pedro. Este devotado servidor se propôs a lançar a rede numa demonstração de humildade e de consciente confiança no Senhor. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma gota de água. Você já parou alguma vez para observar uma gota d'água? Sim. Uma pequena gota d'água equilibrando-se na ponta de um frágil raminho. Com graciosidade, a gotícula desafia a lei da gravidade, balançando-se nas bordas das folhas ou nas pétalas de uma flor. São gotas minúsculas que enfeitam a natureza nas manhãs orvalhadas, ou permanecem como pequenos diamantes líquidos depois que a chuva se vai. É por isso que um bom observador dirá que a vida seria diferente se não existissem gotas de água para orvalhar a relva e amenizar a secura do solo. Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas almas sensíveis. Um dia, um jornalista que a entrevistava lhe disse que, embora admirasse o seu trabalho junto aos pobres e enfermos, considerava que o que ela fazia diante da imensa necessidade era como uma gota d'água no oceano. E aquela pequena sábia mulher lhe respondeu: sim, meu filho, mas sem essa gota d'água o oceano seria menor. Sem dúvida, uma resposta simples e extremamente profunda, pois sem os pequenos gestos que significam muito, a vida não seria tão bela. Um aperto de mão em meio à correria do dia a dia, um minuto de atenção a alguém que precisa de ouvidos atentos para não cair nas malhas do desespero,
Uma palavra de esperança a alguém que está à beira do abismo. Um sorriso gentil a quem perdeu o sentido da vida. Uma pequena gentileza diante de quem está preso nas armadilhas da ira. O silêncio frente à ignorância disfarçada de ciência. A tolerância com quem perdeu o equilíbrio. Um olhar de ternura para quem pena na amargura. Pode-se dizer que tudo isso são apenas gotas d'água que se perdem no imenso oceano. Mas são essas pequenas gotas que fazem a diferença para quem as recebe. Sem as atitudes aparentemente insignificantes que dentro da nossa pequenez conseguimos realizar, a humanidade seria triste e a vida perderia o sentido. Um abraço afetuoso nos momentos em que a dor nos visita a alma. Um olhar compassivo quando nos extraviamos do caminho reto. Um incentivo sincero de alguém que deseja nos ver feliz quando pensamos que o fracasso seria inevitável. Todas essas são atitudes que embelezam a vida. E se um dia alguém lhe disser que esses pequenos gestos são como gotas d'água no oceano, responda, como Madre Teresa de Calcutá, que sem essas gotas o oceano de amor seria menor. E tenha certeza disso, pois as coisas grandiosas são compostas de minúsculas partículas. Sem a sua cota de honestidade, o oceano da nobreza seria menor. Sem as gotas de sua sinceridade, o mar das virtudes seria menor. Sem o seu contributo de caridade, o universo do amor fraternal seria consideravelmente menor. Pense nisso. E jamais acredite naqueles que desconhecem a importância de um pequeno tijolo na construção de um edifício. Lembre-se da minúscula gota d'água que delicadamente se equilibra na ponta do raminho, só para tornar a natureza mais bela e mais romântica, à espera de alguém que a possa contemplar. E por fim, jamais esqueça que são essas mesmas pequenas e frágeis gotas d'água que, com insistência e perseverança, conseguem esculpir a mais sólida rocha. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome mais uma vez, com o propósito de sempre aprendermos da sua sábia doutrina, interiorizá-la, colocar em prática a serviço de todos os nossos irmãos. O importante na vida é sermos úteis, trabalhar no bem, porque a recompensa virá mesmo troca dos interesses pueris. Faça o bem pelo bem, porque quem ajuda, o céu sempre o ajudará. Pensemos nisso. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, mais uma vez, obrigado pelo estudo da noite de hoje, pelo aprendizado, pela oportunidade de estudar e aprender aqui no nosso programa. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, obrigado pela companhia e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos